O pulo de uma perereca tem um alcance vertical de 22,5 centímetros, considerando que o ângulo de salto seja de 45 graus em relação ao chão. Qual é a intensidade em metros por segundo de sua velocidade inicial? Então, primeiramente, a gente tem que imaginar o salto da perereca, né? E ele fez um ângulo aí de 45 graus. Esse ângulo alfa aí, ele é de 45 graus, tá bom? E a gente vai adotar para cima como sendo positivo. Geralmente, todo lançamento oblíquo para cima a gente adota como sendo positivo, tá? Bom, vamos então fazer uma análise na vertical, já que ele deu a altura máxima em que a perereca chega, né? A gente sabe que a altura máxima na vertical é zero, né? A componente na vertical vai ser zero, então ele sobe até parar. Então, se a gente tem as velocidades e tem o espaço percorrido, vamos usar novamente aí o Torricelli, tá bom? Então, Torricelli diz pra gente aí que a velocidade final, ou seja, de subida, vai ser igual a zero, obviamente, né? A velocidade inicial de subida é aquela que eu quero encontrar, que é uma das componentes do vetor velocidade, né? Que é quem o exercício está pedindo, né? Ele quer o vetor velocidade inicial. Então a gente vai começar encontrando essa componente aqui na vertical, para depois tentar encontrar aí qual que vai ser a velocidade inteira, né? A velocidade inicial, né? Então, a gravidade a gente já tem, que é 10 metros por segundo. Se ele não deu, você usa 10, sempre usa 10. E nesse caso aqui eu estou usando negativo na fórmula, porque, mais uma vez, a aceleração da gravidade ela é contrária ao movimento, né? Então, ela é para baixo, e tudo que é para baixo, aqui nesse caso, vai ser negativo, porque a gente adotou o referencial para cima como sendo positivo. Então, está aqui todos os valores já substituídos, né? Nós temos aqui um detalhe, o ΔS, né, a altura que ele deu para a gente, ele deu em centímetros, tá? Então é necessário que você faça a conversão para metros. Para isso, basta a gente dividir por 100, né? Centímetros é de 100 em 100. Então está aqui 0,225 metros. E aí, fazendo essa continha, nós temos aí que dá 4,5, né? 0 ao quadrado é 0. 4,5 está negativo, eu passo para o outro lado, ele fica positivo, né? Passa fazendo a operação inversa, assim como o expoente aqui que está ao quadrado vai passar sendo raiz. Eu só vou modificar um pouquinho isso daqui para ficar um pouco mais diferente. 4,5 é o mesmo que 2 que multiplica 2,25, né? E aí eu posso separar, desmembrar essa operação aqui dentro. Então eu vou escrever assim, a raiz de 2,25 vai ser vezes a raiz de 2. Isso aqui vai ser igual ao que eu tinha antes, tá? Professor, por que você está deixando desse jeito tudo esquisito? Calma, vai fazer mais sentido daqui a pouco, tá bom? Bom, gente, sempre que ele deu o ângulo, batata, deu o ângulo, a gente vai usar seno e cosseno, tá? Ou ele dá o seno ou ele dá o cosseno, porque lembra que tem uma relação de uma componente, né, com o vetor resultante? Se eu souber o seno desse camarada aqui e eu souber uma das componentes, com certeza eu vou encontrar a resultante, vou encontrar a hipotenusa. É exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Então nós temos que o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu preciso encontrar qual que é o vetor resultante, que é a hipotenusa. Então o seno de 45, que ele me deu o ângulo, né? 45 graus, vai ser o cateto oposto, que é o V0y, que foi quem eu acabei de encontrar, vezes o vetor resultante, que é quem eu quero achar. Então, substituindo o valor aí, seno de 45, nós temos que lembrar daquela tabelinha, né? Lá na matemática, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em todo mundo. Tem até uma musiquinha aí que você deve lembrar, né? Então, seno e cosseno de 45, tem que estar decorado isso, é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, substituímos o valor de seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. E aqui o V0y eu coloquei aquela bagunça lá que a gente tinha. Vamos tentar agora isolar o nosso V0. Ele está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Daqui nós temos o raiz de 2 que está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Agora você entendeu por que eu fiz essa bagunça, né? Porque a gente pode cortar aqui, raiz de 2 com raiz de 2. E vou aproveitar esse 2 que está dividindo e vou passar ele para o outro lado multiplicando. Tá bom? Ele passa fora da raiz, ok? Fazendo essa continha aqui na calculadora, você já vai encontrar a resposta, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 2 aqui que está lá de fora e passar ele para dentro da raiz.
Tá? Quando ele faz isso, a gente tem que elevar o 2 ao quadrado. Tá bom? Então ele vai ficar 4 que multiplica essa bagunça. E 4 que multiplica essa bagunça é igual a 9. Então, raiz de 9, resposta final, eu tenho 3. Tá? Você deveria usar aqui ou mais ou menos 3, mas não faz sentido a gente colocar a velocidade como sendo negativa. Até mesmo porque a gente usou para cima o referencial como sendo positivo. Tá bom? Então, tá aí a resposta, 3 metros por segundo. Mole, mole, fácil, fácil. Tá? Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Tentem refazer esse exercício. Aqueles que estão com dificuldade, tenta refazer esse exercício sem olhar a minha resolução. Tá? Se você travar, aí você olha a resolução. Mas se você não travar, beleza, você está mandando bem. Tá bom? Vamos para o próximo aí. É o EP5. Estou até tampando aqui as alternativas, não tem problema, né? Beleza, vou até tampar mesmo. Vontade de tampar mesmo. Vamos aqui. Ele diz, é da SpaceX, né, São Paulo. Diz assim, uma esfera é lançada com velocidade horizontal constante de módulo V igual a 5 metros por segundo da borda de uma mesa horizontal. Ela atinge o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme o desenho abaixo. Tá aí o desenhozinho bonitinho, desprezando a resistência do ar, e o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo é d, então ele quer esse bendito desse módulo da velocidade. Repara que a gente vai sempre usar aí a gravidade, a maioria das vezes a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Isso facilita as nossas contas. E gente, uma coisa que você tem que saber sempre de lançamento oblíquo, sempre. O tempo que leva para ele cair é o mesmo tempo que leva para ele chegar do outro lado. A bola é uma só. Né? O tempo só passa de uma maneira, tá bom? Para o exercício. Então, isso aqui tem que ficar gravado no fundo do seu coração. O tempo que ele leva no movimento na vertical é o mesmo tempo que ele está indo na horizontal. O tempo da vertical e o tempo da horizontal são sempre os mesmos. Isso vai ajudar muito as nossas relações. Tá? Então, eu vou pegar ali e vou destacar os vetores envolvidos aqui. Nós temos que na horizontal o Vx, do qual ele já me deu o valor, que é 5 metros por segundo. E o Vy a gente ainda não tem. Na verdade, a velocidade inicial aqui, a velocidade inicial de queda é 0. Ele começou o movimento agora, então a velocidade inicial naquele ponto, né, vai ser 0. Beleza? E eu vou adotar aqui como um referencial positivo para baixo. Tá? Eu que decido quem é o referencial que eu quero adotar. Geralmente a gente adota aí quando é um movimento de queda, né, um movimento horizontal, lançamento horizontal, geralmente positivo para baixo. Até mesmo para diferenciar um pouquinho dos outros exercícios aí. Tá? Então, voltando, ele quer o módulo da velocidade. Quem seria o módulo da velocidade? Seria, então, o Vx mais o Vy. Isso quando ele toca aqui no chão. Vx mais o Vy. A gente sabe que o Vx é sempre igual, sempre o mesmo. Tá? E o Vy é quem varia, então a gente vai ter que encontrar primeiro o Vy, depois encontrar o Vx, depois fazer uma soma vetorial. Tá? Lembrando que como eles estão dentro de um triângulo aqui, né, a soma vetorial, não é só somar direto os valores não, tá? Não é, um vale 2, outro vale 3, então é 5. Não. Nesse caso aqui a gente vai ter que usar o Pitágoras, tá? Então vou relembrar aqui para você que o Pitágoras é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Por quê? Porque os vetores são perpendiculares entre si, fazendo aqui um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui um cateto, outro cateto e a nossa hipotenusa. Beleza? Vamos ficar atento com isso. Então, vamos fazer uma análise na horizontal aqui desse camarada. Analisando horizontalmente, nós temos aí que ele obedece o movimento retilíneo uniforme, né? Velocidade ΔS sobre ΔT. E substituindo os valores, né? Nós temos Vx, vai ser o ΔS, ele anda 5 metros, está aqui, ó, sobre o tempo. Né? Então, o Vx a gente já tem, ele deu que é 5. O tempo está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Né? E depois está multiplicando, sim, está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Ou seja, nós temos que o tempo é igual a 1 segundo. Encontrei o tempo que ele leva para andar na horizontal, que é o mesmo que o tempo que ele leva para andar na vertical. Então, fazendo uma análise aí na vertical, né, eu posso usar a função horária da velocidade, já que eu tenho o tempo, eu quero encontrar a velocidade, tenho a velocidade inicial, então tá aqui, ó, vi vovó atrás do tarado, não é assim?
A gente decorou desse jeito. E aqui, no caso, eu vou usar positivo porque o movimento está para baixo. A gravidade está aqui, né? Está aqui, ó. Gravidade para baixo e o referencial é positivo, ou seja, a aceleração ela vai ser positiva. Substituindo então os valores que eu tenho como análise na vertical, então a velocidade final em y vai ser igual à velocidade inicial em y mais positivo por conta do referencial, a gravidade que vale 10 vezes o tempo que eu acabei de encontrar aqui, que vale 1. Beleza? Velocidade inicial na saída aqui é 0, né? Na vertical é 0. Muito bem, então nós temos que a velocidade final com que ele toca o solo é de 10 metros por segundo. Isso VY, né? Então ele vai tocar lá o solo lá no final. Aqui a componente na vertical vai ser de 10 metros. E na horizontal ele já tinha dado para a gente que vale 5. Relembrando para você que nós temos aqui que são vetores perpendiculares, então para fazer o somatório de vetores perpendiculares nós temos que usar a regra do paralelogramo, né? Então traça retas paralelas, vai da base até a pontinha. Então o vetor velocidade está aqui, né? O desenho tá, esse desenho está bem melhor do que o meu, né? Então esse camarada aqui vale 10, esse outro camarada aqui vai valer 5. Então, só substituir os valores aí no Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Muito bem. Então, quadrado de 5 dá 25, quadrado de 10 dá 100, 125, tal quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada de 125, então eu tenho aí 5 raiz de 5, tá bom? E aí você já pode marcar sua alternativa, que era a letra E, 5 raiz de 5. Beleza? Muito tranquilo também esse exercício, então vamos lá, vamos para o próximo. Eita, que eu estou tampando aqui, peraí. Muito bem, vou botar aqui no cantinho, vamos lá. O próximo diz assim, ó, uma aeronave sobrevoa uma região atingida por uma enchente a 360 km por hora. Em um determinado ponto, a uma altitude de 500 metros, o piloto solta uma caixa de mantimentos destinada às pessoas isoladas pelas águas. É dado que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando-se a resistência do ar, o que, a que distância horizontal, a partir do ponto onde a primeira caixa é lançada, atinge o solo. Ele quer saber, então, qual que é essa bendita dessa distância. Já está aqui a resposta, né? Mas a gente ignora. Então, novamente, aí, coisa que tem que estar na sua mente, que toda vez que o tempo que demora de queda é o mesmo tempo que demora para chegar do outro lado. Né? O objeto é um só, o tempo passa igual para todo mundo. Então, o tempo na vertical é igual ao tempo na horizontal. Tempo na vertical é igual ao tempo na horizontal. Tá aí. Um outro detalhezinho que a gente tem que relembrar é que ele deu aqui a velocidade de 360 km por hora e a gente não pode trabalhar, a gente tem que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, né? Então temos que transformar isso aqui para metros por segundo. E como é que faz isso? Basta aí dividir por 3,6. Então já fazendo essa continha, 360 dividido por 3,6, nós temos a velocidade igual a 100 metros por segundo. Beleza, só relembrando que o referencial, nesse caso, a gente está adotando para baixo positivo, tá? Para diferenciar dos outros exercícios, beleza? Então, e geralmente o movimento horizontal a gente coloca mesmo para baixo como sendo positivo. Então vamos fazer a análise na horizontal. Analisando na horizontal, o movimento retilíneo uniforme, né? Então velocidade é ΔS sobre ΔT, é a única fórmula que a gente tem no movimento retilíneo uniforme. E aí a gente já poderia substituir os valores, mas eu não tenho, estou carecendo aqui do tempo, né? O tempo de queda. Eu tenho até o Vx que ele deu, que vale 100, mas eu não tenho o tempo de queda. Então eu vou ter que fazer uma análise na vertical. E fazendo a análise na vertical, nós podemos escrever a função horária do espaço, né? Já que ele deu a altitude para a gente. A altitude é a posição. Então vamos usar aí a função horária do espaço, né? A fim de calcular isso daí. Então ele solta, né? Então como eu estou colocando para baixo positivo, eu vou dizer que ele começa na posição 0 e vai até a posição 500, ou seja, o objeto anda 500. Então a posição, eita, tá difícil escrever, tá pequenininho, né? Então a posição final vai ser 500, a posição inicial vai ser 0. E repare que ele está acelerando com o passar do tempo, né? A gravidade está apontando para baixo, eu disse que para baixo deveria ser positivo. Então o movimento é um movimento acelerado, beleza? Por isso que aqui é positivo, gravidade vale 10, né? Dividido por 2 vezes o tempo de queda. Bem parecido com o exercício que a gente já fez anteriormente.
Tá bom? Lembrando que a velocidade inicial de queda é zero, né? Começou o movimento agora, então a gente está analisando apenas na vertical. Ele começou a cair, velocidade inicial zero. Zero que múltiplo de qualquer coisa é zero, tudo isso daqui vai embora. Nós temos 10 dividido por 2, que é igual a 5. Passo para o outro lado dividindo. Eita, alguma coisa aconteceu aqui. Eu acho que eu copiei do outro exercício. Ignora essa linha, tá? Ignora essa linha daqui. Vamos lá. Então, 500, né? O 5 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Temos aí que é igual a 100. Então, o tempo de queda vai ser raiz de 100, que é mais ou menos 10 segundos. É claro que não existe tempo negativo. Mais uma vez, você vai usar o tempo de queda igual a 10 segundos. E o tempo que demora para ele cair, né, na vertical é o mesmo tempo que demora para ele ir na horizontal. Então, ele indo na horizontal, vamos substituir esse tempo aqui em cima. Agora a gente já tem os valores, né? A velocidade em x, né, de 100, beleza? Ele andava velocidade na horizontal, né? Ele andava 360 km por hora. A gente transformou para 100 metros por segundo. E o tempo de queda que demora 10 segundos. Então, quanto que ele vai andar na horizontal durante a sua queda, durante o tempo de queda? Né? Basta então multiplicar os dois, 10 vezes 100, nós temos aí que ΔS vale 1000 metros. Ou melhor dizer, 1 quilômetro fazendo a transformação. Bom, senhoras e senhores, é isso. Muito obrigado. Tá? Nos vemos no nosso plantão, que é daqui a pouquinho, beleza? Às 11 horas da manhã. Quem tiver dúvida, me procure. Quem não tiver dúvida e quiser me fazer companhia, estarei lá também para a gente poder ter um bate-papo legal. Né? Se você, até mesmo questões administrativas, como que vai desenrolar o nosso curso, né, nesse segundo trimestre, beleza? Eu estou lá esperando a companhia de vocês. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.